Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. No capítulo 32 de Êxodo, o versículo 19 em diante, nós encontramos uma história que mostra verdadeiramente quando você conhece a verdade e você vê as pessoas na mentira, no engano. Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei. E ele encontra o povo fazendo bezerro de ouro. A pergunta é, qual foi a reação de Moisés? Ele ficou feliz? Ficou contente? Ou ele ficou irado? Basta você ler. A reação de Moisés, naquele momento, demonstrava a reação de Deus. O espírito de ira e de furor de Moisés era o mesmo de Deus. Infelizmente, não é isso que nós vemos nos dias atuais. O pastor, o profeta, eles tinham o mesmo espírito de Deus. Quando era para ter misericórdia, era para ter misericórdia. E quando era para ficar irado, eles ficavam irados. Mas, infelizmente, a gente não vê isso nos pastores atuais. Moisés ficou furioso com a idolatria. E os pastores atuais? Eles comemoram a idolatria. Moisés demonstrou o quanto Deus estava irado com aquele bezerro de ouro. O Natal é o bezerro de ouro hoje. Quando você comemora o Natal, você está fazendo bezerro de ouro. Quando você coloca uma árvore de Natal na sua casa, você está colocando bezerro de ouro. É a mesma coisa. Mas no passado, os profetas, inclusive Moisés, eles ficavam irados e quebrava tudo. Hoje não. Hoje o pastor estimula o Natal. Hoje o pastor, ele propaga o Natal, o bezerro de ouro da atualidade. E quem mais gosta é o diabo, porque não tem nada a ver com o Espírito de Deus. É impressionante, é nojento, a gente vê pastores, membros, obreiros, comemorando o Natal, como se fosse uma festa cristã. De cristã não tem nada. É uma festa diabólica, é uma festa pagã, uma festa que já existia desde quando Noé saiu da arca. Não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Jesus não nasce em 25 de dezembro. Jesus nasce nos meados de setembro, entre setembro e outubro. Está na Bíblia. Por que os pastores comemoram o Natal? Comemoram porque eles têm medo de perder as pessoas. Tem medo de perder o dízimo, tem medo de perder a oferta. E o mais engraçado, que eu me fico a perguntar, você já viu o pastor irado por causa da idolatria? Você já viu o pastor nervoso por causa da idolatria? Não. Você já viu algum pastor nervoso por causa do pecado? Não. Tem alguns que falam do pecado rindo. Tem outros que nem falam. Agora, você já viu o pastor nervosinho para pedir o dízimo, para pedir oferta, para fazer sacrifício? Aí você vê eles todos nervosinhos. Mas você não vê o pastor falar contra a idolatria, contra o adultério, contra a fornicação. Você não vê. Moisés
simbolizava o próprio Deus. Moisés foi Jesus no Velho Testamento, o libertador. Hoje em dia, se faz corrente de libertação, mas o bezerro de ouro está dentro da igreja e dentro de casa. Talvez você, meu amigo, minha amiga, tenha um bezerro de ouro. E Moisés disse para Arão: vocês trouxeram um grande pecado. Aí, se você é curioso, leia os versículos subsequentes, aonde Deus manda matar, sem pena, sem dó, sem misericórdia. É que você não lê a Bíblia. O seu pastor, quando ele fala de Moisés, ele só fala que Moisés subiu o Monte Sinai para tirar o seu dinheiro, a sua oferta. Nada mais. É a única mensagem que ele conhece de Moisés. Mas Moisés, ele foi Moisés porque ele tinha o Espírito de Deus. Ele demonstrou a ira de Deus para com o próprio povo dele. O povo que ele quis defender, Deus mandou ele matar algumas pessoas. Assim é Deus. Você, meu amigo e minha amiga, ao comemorar o Natal, você está colocando bezerro de ouro. Leia a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo, você que não acredita no Velho Testamento, você que não acredita na lei, então vai lá em Coríntios que você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que quem se associa à idolatria se associa aos demônios. Você vai lá no Novo Testamento que você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que os idólatras herdarão o reino das trevas, do inferno. Para você que gosta de separar a Bíblia, para você que gosta de tirar o Novo e o Velho Testamento, separar. Leia a Bíblia. Moisés quebrou as tábuas da lei do testemunho com ira. E Deus não matou Moisés. Ao contrário, Deus se agradou de Moisés. Pastor, eu sei que você me vê, que você me assiste, mas você é um covarde, porque você prefere obedecer o seu líder, o seu sistema, pelo salário que você ganha, do que obedecer a Deus. Eu sei disso. São muitos bispos, pastores, obreiros, membros que me assistem. Sabe que eu estou falando a verdade porque eu estou falando da Bíblia. Mas por que não mudam? Por conveniência. O seu pastor está te enganando. Você já foi na igreja? Está lá a luzinha de Papai Noel? Está lá os enfeites? Esse é o bezerro de ouro dentro de uma igreja evangélica. Então, quando eu digo que a idolatria da Igreja Católica não é nada mais em relação à idolatria das igrejas evangélicas, eu sei o que eu estou dizendo. Antigamente se lutava para tirar as pessoas da idolatria da Igreja Católica, dos santos, das imagens. Hoje, a igreja evangélica se tornou pior. Porque sempre tem um amuleto. Sempre você tem que levar alguma coisa para casa. Sempre você tem que tocar em alguma coisa. Sempre tem que apagar a luz, acender a luz. Tem que se vestir de judeu. E disso e daquilo outro. Isso é idolatria. Veja o que Deus manda fazer com os idólatras. Veja a consequência da idolatria. Você que crê que porque está dentro de uma igreja você vai ser salvo, você se engana. A não ser que você esteja dentro de uma igreja que condene a idolatria. Mas se você está dentro de uma igreja, sustentando com o seu dízimo, com a sua oferta, você vai para o inferno também. Acredite se quiser. Dentro de uma igreja evangélica. Porque Deus condena a idolatria. O segundo mandamento. Os profetas condenavam a idolatria. Os profetas, eles brigavam com os sacerdotes. Veja exemplo de Elias e os profetas de Baal. Elias matou os profetas de Baal.
não deixou vivo. Porque esse é o sentimento de Deus. É o sentimento de Deus, é o sentimento de ira, de revolta. Principalmente com um pastor que diz conhecer a Bíblia e ele promove essa festa satânica, diabólica chamada Natal. É impressionante. Me mostra um pastor nervosinho por causa do Natal? Me mostra. Me mostra um pastor nervosinho contra a idolatria ou contra a mentira? Não, você não vai achar, dificilmente. Agora, deixa de dar o seu dízimo. Deixa de ir uma semana na igreja para você ver. Aí ele vai ficar nervosinho. Aí ele vai ficar nervosinho. Esse é o mercenário, não é pastor. Esse é o mercenário. E as igrejas evangélicas, elas têm muito mais mercenários do que pastores. O Natal é o bezerro de ouro dos dias atuais. Olá, Eulália, bom dia, boa noite. E se você comemora o Natal, é a mesma coisa que o bezerro de ouro. É a mesma coisa. Não tem diferença. Você já comprou o presentinho? Já botou o presentinho na árvore? Já botou o sapatinho na janela? Já mandou seu filho fazer o pedidinho para o Papai Noel? Com que moral você tem de chamar a atenção do seu filho quando ele mente? Nenhuma, porque você está ensinando o seu filho a mentir. É a maior mentira da humanidade. É dizer que Jesus nasceu no dia 25. Quem nasceu no dia 25 foi Tamuz, filho de Semíramis, com Nimrod. Aí a idolatria impera. Basta você ver a história. Jesus não nasceu nessa época. E, além de não ter nascido, não mandou comemorar. E nenhum discípulo comemorou. Pergunte ao seu pastor aonde está escrito. O seu pastor fala tanto da Igreja Católica. O seu pastor fala tanto do carnaval. Mas ele está com bezerro de ouro dentro da igreja. E você, burramente, você também comemora. O seu pastor não é honesto, não é verdadeiro, não é homem. Ele é um covarde. Porque muitos sabem, mas preferem agradar aos membros, aos obreiros. Porque alguém diz, pastor, o senhor não vai fazer o Natal? Então ele fica entre o dízimo da pessoa e o Natal. Então ele prefere agradar aos dizimistas, aos ofertantes. E ele faz. Ele comemora. E depois faz vigília da virada para que Deus possa abençoar. Não vai abençoar nunca. Isso eu garanto para você. Não perca o seu tempo nessas vigílias, porque Deus não ouve. Em especial, os que comemoram o bezerro de ouro. Porque o Natal é o bezerro de ouro que Moisés destruiu tudo. E Deus mandou ele matar as pessoas. Não apenas destruir o bezerro de ouro. Leia a Bíblia, Êxodo 32. Leia. Deixa de ser burro. Leia. E aí você vai tomar a sua decisão. Você pede tanto a Deus e você serve ao diabo. Você clama tanto a Deus, mas na realidade você serve ao diabo com as suas mentiras, para agradar a sua família, agradar a sociedade. Você está endividado e ainda fica comprando presente. Aonde você aprendeu isso? Isso é uma tradição. E uma tradição diabólica. E se você ler a Bíblia, Jesus condena e condenava
aqueles que valorizavam mais a tradição que os mandamentos. Você já leu isso na Bíblia? Pergunta o seu pastor. Pergunta o seu pastor. Jesus condenava os fariseus, os sacerdotes, que eles davam mais valor às tradições do que aos mandamentos de Deus. O Natal é um bezerro de ouro que você está comemorando. Não tem nenhuma diferença. Se você morrer, você vai para o inferno. Escuta o que eu estou te dizendo. Porque você vai conscientemente. Não vem com essa história, eu não sabia. Eu estou mostrando para você. Veja os meus vídeos aí. Uma semana que eu estou fazendo vídeo falando dessa festa diabólica. E mostrando na Bíblia, obrigado, dona Lica. Mostrando na Bíblia, com versículos bíblicos. O livro de Lucas é o livro aonde você tem a época que Jesus nasceu. A época que Jesus nasce era setembro. Não era a época do frio. Como dezembro é muito frio em Israel. E os pastores não podiam estar com seus rebanhos fora do aprisco, do refúgio. Então é impossível que Jesus tenha nascido em dezembro. Porque é muito frio e os pastores não ficam com seus rebanhos fora do aprisco. Está na Bíblia isso. Mas você prefere acreditar na tradição. Quem introduziu o Natal foi a Igreja Católica. Boa noite, dona Fátima. No ano 320-21, na época do imperador Constantino. O Natal sempre existiu. Mas a Igreja Católica, ela introduziu na Igreja Cristã, na Igreja Evangélica, no cristianismo. E aí alguns cristãos aceitaram e outros não aceitaram. E aí continua até hoje. A igreja comemorando uma festa pagã, uma festa diabólica, uma festa anterior ao nascimento de Jesus, uma festa que não tem base bíblica para se comemorar, porque a Bíblia e Jesus manda comemorar a sua morte e nada mais. E nenhum discípulo comemorou o Natal. Então, você que acredita nessa festa do diabo, você está atraindo o demônio para sua casa. E depois você vai para a igreja amanhã, sexta-feira, né? Você vai para a igreja fazer corrente de libertação. Como é que pode? Não bate, né? Não bate. Você chama o demônio para sua casa e vai na igreja para pedir que o demônio vá embora. O demônio, pô, você me chamou para ir na sua casa, eu estou de mão dada, você está até vestida de demônio, de branco e vermelho e chapeuzinho. Veja. Por que os pastores não falam a verdade? Por que eles são covardes na hora de falar contra a idolatria? Se o que mais existe na Bíblia são mensagens contra a idolatria. Se todos os profetas, eles pregaram contra a idolatria. Todos. Por que os pastores são covardes? Por causa do seu dinheiro. Eles não estão preocupados com a sua alma. Por que quem está preocupado com a sua alma fala a verdade para você, ainda que você não goste? Você gosta muito do seu pastor, né? Porque ele te chama de minha querida, meu querido. Ele liga para sua casa, para o seu Facebook. Você acha que está preocupado com você. Ah, você está enganado. É igual político. Quando chega a época de eleição, o político está preocupado com você. Ele vai na sua casa, ele come pastel. É igual alguns deputados de igrejas, já viu? Eles agora estão fazendo de tudo. Deputado da igreja agora
Você olha para a esquerda, está o deputado lá. Você olha para a direita, está o deputado lá. Você olha para cá e está. Olha para trás. Ele está em tudo quanto é igual. Tem enterro de cachorro, está o deputado da igreja. Por quê? Porque ano que vem tem eleição. Mas ele está trabalhando para ele e para o líder da igreja dele. Para o sistema dele. Nada pelo povo. E sabe quais são as leis dos deputados das igrejas? O dia do pastor. O dia do obreiro, o dia do evangelho, o dia da Bíblia, o dia disso. Só essas palhaçadas. Acrescenta o quê? O dia do pastor. O dia do obreiro. O dia do filho do obreiro. Do cãozinho do obreiro. Papagaio do obreiro. O dia do bispo. O dia do sacerdote. O dia da Bíblia. O que isso acrescenta? Mas você gosta de ser enganado. Chamar você de burro, o burro fica com raiva de mim. Essas são as leis que os políticos das igrejas fazem. E não é de uma igreja só, não, de todas. Eles se juntam para fazer essa lei. Aí você, puxa, olha, o dia evangélico, o dia do evangélico, o dia do pastor, o dia do obreiro, o dia do primo do obreiro. E você, puxa, que bacana, aleluia, né? Olha que estupidez. Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é falta de fé, é estupidez, é ignorância. Você gosta que alguém te trate de idiota, essa é a grande verdade. Você gosta de ser tratado de estúpido. Você gosta de ser tratado de palhaço. Se já não bastasse os políticos que te tratam de palhaço, você está vendo aí agora, todos os corruptos, os seus processos foram anulados. Estão tudo na rua e os que estão presos vão sair. Então você gosta de ser tratado assim. Já se não bastasse os políticos, alguns pastores te tratam como estúpido, mandando e comemorando o Natal, que é o bezerro de ouro da época de Moisés. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque talvez você deixe de ser idiota. Talvez, né? Porque talvez também você goste de ser idiota. Moisés demonstrou o Espírito de Deus, ele quebrou o bezerro de ouro. E aí Deus falou assim, mata todo mundo. Assim de fácil. Você que acredita que Deus é muito bom, que Jesus é só amor, que o Evangelho é só alegria, leia a Bíblia. Moisés quebrou tudo e Deus ainda mandou matar. E ele fez isso, ele cumpriu. Ele mandou pegar a espada e ir de casa em casa e mandar matar quem estava adorando o bezerro de ouro. Imagine se isso acontecesse hoje, as igrejas ficariam vazias, com raríssimas exceções, porque os pastores seriam mortos, juntamente com os membros e com os obreiros. Mas o inferno espera. É inadmissível, é podre, nojento, um pastor que comemora o Natal. Sem nenhuma base. A festa mais pagã, mais diabólica existente na face da terra. Vou terminar. O seu pastor, ele não fica irado para falar da idolatria, contra a idolatria. Mas para falar de dinheiro, ele tem muitos argumentos. Mas você também gosta. Então, você tem um pastor que merece. Que Deus abençoe.